Quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, vem à cabeça imagens da França, da Alemanha, das grandes potências. Mas, e Portugal? Pois é, para Portugal essa guerra não foi um evento distante, não. Foi uma guerra total que sacudiu o país inteiro, deixando marcas profundas que foram muito além dos campos de batalha e chegaram literalmente à mesa de cada família. E para a gente entender o drama dessa guerra, nosso ponto de partida não é nem o barulho dos canhões, é o silêncio. Ou melhor, o silenciamento. A história começa aqui, com as palavras dos soldados em suas cartas. Palavras de saudade, de medo, de desespero, que eram vigiadas, riscadas, censuradas. Isso já mostra de cara o tamanho do custo humano e o controle apertado sobre a verdade. Então vamos lá. A guerra para Portugal se desenrolou em dois palcos completamente diferentes. O país se viu lutando ao mesmo tempo nas colônias na África e no coração da Europa. E olha, cada frente de batalha tinha seu próprio tipo de brutalidade. E aqui é que a coisa fica bem interessante. Dá uma olhada nesse contraste gritante. De um lado, uma guerra de guerrilha debaixo do sol africano. Uma guerra que muitas vezes a história esquece. Do outro, a imagem clássica da Primeira Guerra. A tal vida de toupeira nas trincheiras cheias de lama da Flandres. Uma experiência de puro horror que definiu uma geração inteira. Essa citação aqui é de arrepiar. Ela dá voz a um sentimento profundo de traição. Os soldados em África se sentiam completamente esquecidos, lutando e morrendo por uma pátria que parecia não se importar com eles. Isso alimentou um ceticismo, uma amargura que eles carregaram para sempre. Bom, enquanto os soldados lutavam lá fora, em Portugal, uma outra batalha igualmente desesperada acontecia. Não era uma batalha por território, mas pela sobrevivência do dia a dia. Uma batalha contra a fome. E este gráfico aqui ilustra bem a crise. Pensa só, com os homens na guerra e o comércio todo bagunçado, a inflação foi para a estratosfera. O preço do pão, dos ovos, do azeite, tudo quadruplicou. Para a maioria das famílias, botar comida na mesa virou uma missão quase impossível. E qual foi a resposta do povo? Sátira, claro. Uma sátira bem amarga. Esse tal de fado do pão era cantado em Lisboa, no Porto, em todo lugar, tirando sarro da qualidade horrível do pão que era distribuído. Um pão feito com serragem e cinzas, que, como diz a letra, sabia as pedras da calçada. Imagina o desespero. O ponto crucial aqui é o seguinte: enquanto o povo passava fome, o Estado e os grupos patrióticos trabalhavam a todo vapor para controlar a narrativa. Por um lado, a censura abafava as notícias ruins. Por outro, a propaganda bombardeava todo mundo com filmes, cartazes e eventos, promovendo uma imagem heróica da guerra. Agora, vamos falar do custo mais alto de todos, o custo humano. Um custo que não só foi enorme em número de vidas, mas que também escancarou as desigualdades profundas que dividiam a sociedade portuguesa. 38 mil. Esse número representa uma perda imensa. E a esmagadora maioria dessas vítimas eram soldados e praças. A chamada carne para canhão. Eram os homens das classes mais baixas enviados para morrer em terras distantes. E se isso não fosse revoltante o suficiente, olha essa tabela. Ela revela uma verdade chocante. Depois da guerra, o Estado pagava pensões para as famílias dos mortos. Só que o valor dependia da patente. A família de um general recebia quase 22 vezes mais que a de um soldado comum. A divisão de classes foi basicamente oficializada por lei. Esse sistema de pensões nos força a uma pergunta bem difícil, né? Qual sacrifício valia mais? Fica bem claro que, para o Estado português em 1919, nem todas as vidas eram consideradas iguais. Com o fim da guerra, a luta saiu do campo de batalha e foi para o campo da memória. Como é que esse conflito todo seria lembrado? E quem, afinal, seria homenageado? No final das contas, os veteranos tiveram que se organizar para apoiar uns aos outros. A Liga dos Combatentes, por exemplo, cresceu muito, virou uma das maiores organizações do país. Eles criaram uma rede de ajuda para lidar com desemprego, doenças, os traumas invisíveis da guerra, preenchendo um vazio que o Estado deixou para trás. E até o simples ato de lembrar gerou controvérsia. A história do Memorial de Guerra do Porto é fascinante. Fizeram o primeiro monumento, mas o povo não gostou, achou feio, e a prefeitura teve que mandar demolir só 3 meses depois. Um novo monumento teve que ser construído. Isso mostra como a memória coletiva é, ela mesma, um campo de batalha. Para terminar, fica essa reflexão assustadora do escritor Nuno Giudice. Ele conecta o trauma das trincheiras da Grande Guerra com as nossas ansiedades de hoje em dia. Ele nos faz questionar: será que a natureza do sacrifício e da guerra
realmente mudou tanto assim ou ela só trocou de uniforme?